Ai, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu não sei se eu vou saber gravar. Oi, gente, quanto tempo, né? Eu nem tava pensando em gravar esse vídeo nesse exato momento, porque como vocês podem ver, a situação tá um pouco escura aqui. Já tá escurecendo bem cedo, bem tarde, bem cedo, e eu tô perdendo luz do dia pra poder gravar os meus vídeos bem. Na verdade, eu não tenho gravado nada. Então, enfim, hoje tá sendo uma coisa completamente improvisada, porém eu tinha que aproveitar a minha decoração de Natal. Olha a minha árvore de Natal. Fala sério. Olha, você viu a árvore? Só pra deixar claro, não tinha ninguém me procurando. Mas eu vou falar por onde eu andei mesmo assim, tá? E não foi nem por muito tempo, porque eu fiquei afastada totalmente das redes sociais por algumas semanas, não chegou nem a completar um mês inteiro. A minha ideia era ficar um mês inteiro. Mas apesar de eu ter essa. Acho que todo mundo tem uma relação um pouco complexa, né, com esse ambiente online. Apesar de eu ter gostado muito de ficar longe de tudo e completamente alienada, eu também estava sentindo falta de vocês, juro, das pessoas dessa comunidade que a gente acabou formando aqui. E aí eu resolvi gravar esse vídeo. E eu precisei fazer essa gracinha com o título da música do Nando Reis aqui no título desse vídeo, né? Eu não sei quantos de vocês aí, geração Z, vão conhecer essa música, eu espero que sim, é uma música bonita. Porra, é uma coisa assim, bem trilha sonora de malhação, sabe? Porque às vezes, gente, tudo que você precisa é dar uma romantizada na vida. Quando as coisas ficam difíceis, quando tudo fica muito corrido e quando os seus pensamentos começam a embolar e você não consegue se encontrar, dá uma romantizada, sabe? Pensa que você é a protagonista daquela comédia romântica de filme Sessão da Tarde, porque você precisa se encontrar de novo, você precisa de um escape. E foi meio que isso que eu fiz nesse tempo que eu fiquei mais afastada aí de tudo, de rede social, dessa vida online. Eu precisei fazer isso, porque eu me senti completamente desconectada. E esse último mês foi um furacão. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Primeiro de tudo, eu casei. Tudo bom. Eu acho que quase ninguém ficou sabendo, porque eu também não postei nada sobre, mas eu casei no dia 28 de novembro. E é isso, não postei nada. Eu fui ali, casei, e é isso, aconteceu. E obviamente que eu também precisei desse tempo off para poder ficar um pouco mais aqui, na minha casa. Não só comigo mesma, mas com o meu agora marido, não é mesmo? A gente não teve lua de mel nem nada disso. Eu até brinco com o Sérgio e falo que a nossa lua de mel foi no Jardim Botânico, porque foi o passeio que a gente fez logo depois. A gente casou numa sexta-feira e no sábado a gente fez esse passeio, que foi tão, tão, tão lindo. O tempo estava tão perfeito e assim, essas cores outonais, elas são o quadro perfeito para a comédia romântica que eu estava falando para vocês. Então eu precisei viver um pedaço dessa comédia romântica. E além do casamento, teve um outro evento também que teve um peso significativo para eu ficar fora das redes sociais, que foi a Nix. A Nix ficou doentinha, ela ficou umas 2 semanas, 3, quase um mês inteiro, bem malzinha. Ela começou a desenvolver uns sintomas respiratórios que não estavam legais, então a gente foi com ela para o veterinário, ela foi diagnosticada com bronquite, com asma, precisou passar por um tratamento, e aí depois ela pegou uma gripe muito forte, e ela ficou bem mal, e aí ela já tá melhor. Esse mês acho que foram 4 visitas ao veterinário no total. Hoje é dia de mais uma visita no veterinário. Já estamos cientes de que é dia de ir pro veterinário. Qué guapa las Viu? dos. Passada a confusão, porque o seu pai não sabe diferenciar o que é horizontal e o que é vertical. No A gente sé. acabou de voltar do Pensé que querías un TikTok de esos, cariño. Não é um TikTok, é pro YouTube, vai, mas vai com cuidado. Ela tá drogadinha ainda. Então tem todo esse peso, óbvio, né, financeiro e também o peso emocional, porque foram
3 semanas que eu não dormi direito, eu não conseguia dormir uma noite inteira, porque a Nix, quando ela fica mais assim pra baixo, ela não sai de perto de mim. Ela fica perto de mim o tempo inteiro e ela inclusive precisa dormir comigo, encostada em mim, porque é o conforto que ela encontra. Isso é bonito, mas é muito cansativo também. As duas, nós ficamos bem cansadas no final dessas 3 semanas e eu precisei estar 100% aqui em casa para conseguir manejar os horários dos remédios e, enfim, para tudo funcionar aqui dentro. E a cereja do bolo, obviamente, foram algumas questões que eu tive no trabalho. É sempre muito agradável pensar nisso, mas acho que esse foi o ponto que me fez pensar, cara, não não tô conseguindo dividir essa atenção, não tô conseguindo dedicar tempo, não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo contemplar nada, não tenho meu tempo de ócio, como que eu vou fazer o meu conteúdo acontecer? Como eu posso estar nesse ambiente online se eu não consigo ser eu mesma agora? E foi também nesse ponto que eu percebi que não eram só as demandas externas que estavam me puxando para fora, era eu mesma, eu precisava de tempo comigo mesma. Porque nesse ritmo eu acabei deixando para trás muitas das coisas que são a minha essência, que me tornam criativa, que me tornam interessante, que me tornam curiosa, que me tornam observadora. Então, no final disso tudo, de todo esse processo, eu me senti um pouco vazia. E estar nas redes consumindo tanta coisa ao mesmo tempo, num fluxo tão rápido, sem ter tempo de mastigar e digerir tudo, estava me fazendo mal. E estava na verdade, me fazendo o contrário do que eu estava pensando. Que você pensa, né, eu estou consumindo coisas, eu estou aprendendo coisas. Não, eu não estava aprendendo nada. Eu estava simplesmente encontrando uma maneira de escapar, na verdade, a maneira menos saudável que existe de escapar dessas questões da nossa realidade, e eu estava ficando cada vez mais murcha. E aí, quando eu cheguei a essa conclusão, foi uma epifania e culminou nessa decisão de que realmente eu precisava me afastar um pouco e ficar um pouco mais comigo, ficar um pouco mais com o meu marido, com as minhas gatas, enfim. Tanto que logo depois disso, eu tomei essa decisão, foi numa sessão de terapia, e logo depois dessa sessão eu fiquei doente, eu fiquei bem gripada, fiquei mal também. Então, assim, era o corpo realmente pedindo socorro, querida, vamos dar uma parada, dar uma segurada, porque a gente não vai pifar. Mas aí depois que isso passou, eu só aproveitei muito, sabe? Como eu disse, eu não fiquei um tempo substancial longe das redes sociais, eu até gostaria de ter ficado mais, mas eu senti essa vontade de voltar para conversar com vocês. E deu tempo de refletir sobre muitas coisas, deu tempo de refletir sobre o meu trabalho, sobre a minha produtividade, sobre criatividade, sobre, enfim, muitas coisas, né? O ano como um todo, a forma como eu quero produzir conteúdo, etc. E aí, nesse momento de reflexão, eu me dei conta de que eu estava perdendo contato com as coisas que são a minha essência, para ser mais produtiva ou para parecer mais produtiva também, eu acho, né? Teve isso. Então, por exemplo, a maneira como eu lia era sempre pensando nas listas, quantos livros eu consegui tirar da minha lista, ou sei lá, na resenha, na meta, na foto. E eu esqueci que a função da leitura não é essa, para mim, né? A função da leitura aqui para mim é o escape, é a reflexão, tempo de qualidade comigo mesma, e eu não estava tendo nada disso. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a música, sabe? O TikTok é uma ferramenta que eu acho incrível, mas ao mesmo tempo, quando você fica muito tempo lá dentro, e quando você começa a produzir conteúdo lá dentro, que consegue chegar a uma boa quantidade de pessoas, eu não sou uma grande produtora de conteúdo, super conhecida nem nada, mas acho que consegui criar uma certa comunidade ali dentro, e quando você começa né, a produzir, e no meu caso a falar mais sobre música e tal, você não consegue acompanhar, eu pelo menos não estava conseguindo acompanhar todos os lançamentos e falar sobre todos os lançamentos, e aí eu pensava, será que eu estou fazendo o suficiente? Porque eu estou perdendo o timing das coisas. Será que eu estou falando coisas inteligentes, coisas que são interessantes, coisas que aportem alguma... Entendeu? E eu comecei a entrar
nesse parafuso, porque aí você se culpa, você para e aí você começa a se comparar com outros produtores de conteúdo também que não tem nada a ver, e você acaba se esquecendo da sua própria individualidade, né? Ou seja, das suas necessidades. Então, o que você quer fazer? Quais são as suas necessidades? De qual maneira você quer se comunicar com as pessoas? Qual é o seu diferencial? Qual é a sua essência? Como você quer fazer isso? E aí foi nesse momento que eu botei o pé no freio, né? E eu fui pensar sobre tudo isso e decidi voltar a fazer as coisas como eu fazia quando eu era criança, que era simplesmente me dando espaço e tempo para me maravilhar com tudo. Eu não li horrores nesse tempo que eu fiquei parada, mas eu consegui retomar uma leitura que eu tinha começado e aí eu não consegui dar continuidade, que foi o livro Night Circus. E foi um livro que chegou depois de um tempo lendo muitos ensaios, e ensaios, eu já falei sobre ensaios aqui, são coisas que exigem muito, às vezes, né? São mais pesados. Dei um tapão aqui, desculpa, gente, perdão. Mas enfim, são mais pesados e são mais longos, costumam ser mais longos, né? Ou então exigem mais tempo, assim, de ruminação. E aí o Night Circus veio como uma fantasia que no começo para mim foi bastante confusa, na verdade, me localizar ali nos personagens, na ambientação. Mas depois que eu consegui parar, retomar essa leitura e prestar mais atenção no que eu estava lendo com calma, eu falei, caramba, esse é o tipo de livro que eu gosto de ler, sabe? Porque é uma fantasia, assim, tem um quezinho de mistério, tem um quê de esoterismo, tem uns personagens que são bem construídos, que chamam a atenção, mas eles não terminam de ganhar contorno, sabe? Até um determinado momento, então isso acaba alimentando a sua curiosidade, a sua capacidade de observação. A ambientação, a atmosfera também é muito... Como eu posso explicar isso para vocês? Ela é algo dramático, assim, que vem com o aparecimento do circo, que vem com alguns personagens que, assim, que você não termina de entender, que as coisas não clicam imediatamente, então exige uma certa dedicação ali. Mas é um livro que eu estou gostando muito de ler. E, além disso, um livro que eu realmente consegui terminar foi um livro escrito por um dos maiores autores da língua espanhola, que é o Federico García Lorca. Ele é um poeta, dos maiores poetas da Espanha. E vou ficar emocionada só de falar desse livro, gente, porque olha... Mas eu tô emocionada porque eu tô de TPM, né? Porque se não tivesse, não ia sair uma lágrima, mas tudo bem. Mas esse livro, ele se chama Romancero Gitano, e é uma coleção de poesia, e depois que eu terminei de ler esse livro, eu tive certeza de que a Rosalía se inspirou nesse livro exclusivamente para um de seus álbuns, que foi o Los Angeles. E eu pretendo falar sobre isso em algum momento. Mas são poesias que, assim, me tiraram o fôlego de início. Você se embola um pouco na simbologia, porque ele usa muito, lança mão da simbologia para falar sobre temas como morte, como o desejo, como o amor. Mas é tudo, assim, muito intenso. A maneira como ele usava as palavras, e realmente eu nunca li nada parecido. Eu fiquei encantada. Isso me levou de volta a Flor Bela Espanca, que eu já falei sobre ela no meu Instagram. E Flor Bela Espanca é uma poeta portuguesa que eu amo de paixão. Eu conheci Flor Bela Espanca já tem... não sei, já tem tempo. Já tem uns 5 anos que eu leio Flor Bela Espanca. E as poesias dela, assim, remexem algumas coisinhas dentro de mim. Eu super recomendo para vocês. Se vocês quiserem que eu fale sobre Flor Bela Espanca ou sobre Romancero Gitano em algum momento, eu vou falar com todo o prazer do mundo. E sobre música, eu tive mais tempo de ouvir alguns álbuns específicos. Por exemplo, Everybody Scream, da Florence, o Lux, da Rosalía, e por incrível que pareça, o Caldo Espírito, do Shawn Lopez, que é outro cantor espanhol que eu já comentei com vocês algumas vezes. Algumas pessoas me deram ouvidos. Essas pessoas estão muito mais felizes hoje em dia, tá? Eu posso garantir pra vocês. E eu sei que eu não falei especificamente sobre nenhum desses álbuns, né? E foi, acho que nesse ponto que eu dei uma pirada, porque muitas pessoas foram muito rápidas na hora, por exemplo, de falar sobre o Lux e dar opiniões e etc. Eu fiquei pensando, caramba, qual vai ser o meu diferencial para entrar nessa discussão?
sabe? Será que eu sou realmente capaz de entrar nessa... Aí começa. De entrar nessa discussão. Dias atrás eu não fazia ideia de como eu entraria nessa discussão, do que eu teria para oferecer para vocês, mas eu acabei chegando à conclusão de que o meu diferencial sempre vai acontecer através da poesia. E eu amei poder colocar esses discos para tocar de novo, porque, embora eles pareçam muito diferentes, assim, numa primeira examinada, todos eles vão falar sobre algum tipo de epifania. Então a gente tem a epifania da Florence, né, que depois dessa gravidez ectópica dela. A gente teve as epifanias da Rosalia, depois de ler tantas agiografias e tentar se conectar com o divino da maneira mais mundana do mundo. Mais mundana e mais divina também, mais espiritual, que é através da música. E é que o Joel teve quando ele se aproxima e canta sobre a sua necessidade de contar histórias e de falar sobre a nostalgia, que parece que é uma coisa tão intrínseca dos galegos. Obviamente que eu fui ouvir outros álbuns também, como West End Girl, da Lily Allen, uma obra-prima. Fui ouvir mais o From the Pyre, do The Last Dinner Party. Ouvi também Guitarreca de la Fuente, claro. Tentei ouvir o álbum novo da Natália Lacunza, que também é uma artista espanhola. Não consegui me conectar de primeira, mas vou dar uma outra oportunidade. E outras músicas também que eu acabei ouvindo muito. Kings of Leon, como sempre, Mumford & Sons, que eu fui no show deles em Barcelona recentemente. Mas tudo que eu posso dizer é que esse tempinho fora me trouxe assim, a calma que eu precisava para reorganizar as minhas ideias e pensar em mais vídeos e novos formatos de vídeos e pensar talvez em mais vlog e ler mais e estar na vida com mais calma, com mais tranquilidade, sem esse olhar tão urgente que a internet pede que a gente tenha, tão imediatista, às vezes tão superficial, né? Porque precisa de view, precisa de engajamento, e é óbvio que a gente gosta disso, mas essa não é a única função. Esse não é o único propósito. Então é isso. Acho que eu já falei muito e eu espero ver vocês em breve nos próximos vídeos. Beijo. Obrigada pela companhia até aqui.